Amém, irmãos? Vamos continuar então. Nós estamos falando a respeito de quê? Aonde que os seus olhos estão firmados? Você está com os olhos firmados em Deus e na palavra dele, que é uma coisa só? Ou você está firmando os seus olhos nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, para crer em Deus? Você precisa crer na palavra para que as circunstâncias mudem. E não crer nas circunstâncias, esperar mudança nas circunstâncias para você crer em Deus. Você lembra de Tomé? Jesus chegou para Tomé e falou assim: põe a mão aqui no buraco da minha mão, põe a mão aqui no meu lado. Ele falou assim: Tomé, feliz, né? Bem-aventurado aquele que creu, mas não viu. Não espere que as circunstâncias mudem para você crer em Deus. Isso não vai acontecer. Deixa eu te mostrar aqui um texto aqui, falando exatamente isso. Entre essa escolha que você e eu sempre estamos fazendo. Ou nós estamos olhando para Deus, estamos caminhando, correndo, né, com perseverança a carreira que nos está proposta, ou nós vamos olhar para as circunstâncias, e essas circunstâncias, elas, por serem variáveis, nós vamos afundar. O capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, diz que Jesus, né, falou para os discípulos atravessarem o lago da Galileia. Jesus subiu para o monte, foi orar, estava sozinho orando, e na quarta vigília Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A resposta de Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus falou para Pedro: vem. Pedro falou assim: então eu vou. Ele saiu do barco e deu um passo, deu 2, deu 3. O verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Eu tenho certeza que quando ele olhou para Jesus, ele falou assim: é você mesmo, Jesus? Ele falou assim: sou eu. Se é você mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Eu creio que Pedro estava falando com Jesus. Ou seja, ele estava conversando com Jesus, ele estava olhando para Jesus. E Jesus falou assim: então vem. Ele falou assim: então eu vou. E ele deu um passo, deu o segundo, deu o terceiro, de repente ele começou reparando. Sabe o que é reparar? Olhar atentamente. Ele começou a olhar atentamente para quê? Para Jesus? Não era para Jesus mais, era para as circunstâncias. Ele começou a olhar para a água, ele começou a reparar ao sentimento. Ele viu a força do vento. O vento você não vê, você sente. Então ele parou de andar pela fé e ele começou a andar pelo sentimento. Ele parou de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e ele começou a reparar, a olhar atentamente para as circunstâncias. Ele começou a andar pela carne e começou a andar pelas emoções, pelos sentimentos. Qual que foi o resultado disso? Ele começou a afundar. Todas as vezes que eu e você deixarmos de olhar para Jesus, que é imutável, e começarmos a olhar para as circunstâncias, que são variáveis, nós vamos afundar. Essa conta, meu irmão, ela funciona para todo mundo. Deus está nos chamando hoje, está chamando você e a mim para quê? Para crermos nessa palavra. Olha o que Jesus falou. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você parou de andar? Porque você duvidou de mim, você duvidou do Pedro. Pedro, por que você parou de olhar para mim? Pedro, por que você duvidou que você daria conta? Meu irmão, ouça isso. Às vezes nós estamos caminhando por fé e nós duvidamos de nós mesmos, achando que só por fé vai dar certo. E a gente quer fazer uns ajeitozinhos, quer ajudar Deus de alguma maneira. Mas Deus está falando para você hoje: não duvide de você, que pela fé vai dar certo. Não duvide da minha palavra, que pela fé vai dar certo. Não duvide de mim. Jesus falou: Pedro, você deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem emocional, por isso você começou a afundar. Você que está aí assistindo agora, você está andando sobre as águas ou você está afundando? Se você está afundando, Deus ele te salva prontamente.
Mas Ele está te dizendo hoje, você pode andar sobre as águas, você pode prevalecer sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades. Andar sobre as águas é andar, meu irmão, num território estranho, é andar num lugar que você e eu, nós não nascemos para isso não. Deus está nos chamando para andar nesse sobre o natural. O que é o natural? O natural é a água. Agora Ele quer que você e eu andemos sobre essa água. Ele quer que você e eu andemos de uma maneira diferente. E para andar diferente só tem um jeito. Olhando firmemente, reparando só em Jesus, sem reparar em outras coisas. Tem um texto aqui na palavra, aqui em Crônicas, no capítulo 20, que é muito interessante. Acho que é 2 Crônicas, capítulo 20, falando sobre a história do rei Josafá, e ele estava sendo acuado, né? Sendo perseguido pelo exército inimigo, e ele ficou com medo e começou a buscar o Senhor, e começou a jejuar, começou a orar, e ele tem uma oração aqui que ele faz para Deus, no 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o que ele diz deles aqui mesmo, ele fala assim, ó, porque em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Meu irmão, não é desprezo nenhum, sabe, demérito nenhum nós chegarmos diante de Deus e falar, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, eu não tenho força para lutar contra isso. Deus, eu não sei como sair dessa situação. Mas uma coisa eu posso fazer, os meus olhos estão no Senhor. Deus, eu não sei como é que eu vou sair daqui, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso crer no Senhor. Como é que está a sua vida hoje? Vamos voltar naquele texto lá do início. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Deus, eu não sei nem como que eu vou desembaraçar, como eu vou sair desse embrulho que eu mesmo me meti. Mas uma coisa eu sei, eu posso fazer. Os meus olhos estão no Senhor, na Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor veio para me guiar a toda a verdade. E eu sei que a verdade, ela me liberta. Eu sei que a palavra de Deus, se eu colocar essa palavra em prática, eu sei que eu vou terminar bem. Então me ajuda, Espírito Santo, a colocar essa palavra em prática. É isso, meu irmão. Ninguém é super-homem, ninguém é o todo-poderoso, não. Deus é o todo-poderoso. Jesus é o super-homem de Deus, é o Filho de Deus. É o Salvador, é o Senhor, é o dono de todos, de tudo. É o nome que nos foi dado, o nome que está acima de todo nome. Você e eu, nós podemos recorrer a esse nome. Eu e você, nós podemos usar esse nome. Eu e você podemos depositar a nossa certeza, a nossa fé, a nossa crença nesse nome, nessa palavra, porque Ele mesmo diz que a palavra dele não volta vazia. Eu e você, nós precisamos dessa fé, dessa disciplina em olhar só para Ele. Pastor, mas a circunstância está tudo desmoronando ao meu redor. E daí? Está tudo bagunçado, e daí? Uma coisa eu faço, os meus olhos estão postos no Senhor e ponto final. Sabe de onde que nós falhamos, meu irmão, muitas vezes? Porque nós estamos olhando para Deus, sabe aquela historinha, um olho no peixe, um outro no gato? Nós estamos olhando para Deus e olhando para a circunstância. Mas não está acontecendo nada? Uai, Deus, mas quando que o Senhor vai mudar as coisas? Como que o Senhor vai fazer as coisas, meu irmão? Quando e como? Não importa. Porque isso não está na nossa mão. O que o rei Josafá fez? Ele falou assim, não existe força em nós para resistir aos inimigos. Nós não sabemos o que fazer. Ele não tinha nem força, ele não sabia o que fazer. Mas o que estava na mão dele fazer e que ele falou, isso eu vou fazer, os meus olhos estão postos no Senhor. É interessante que esse texto diz aqui no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor. Eu já preguei sobre isso uma vez. Então veio o Espírito do Senhor. Quando que veio o socorro? Quando o rei Josafá e toda aquela multidão falou o seguinte, não dou conta, não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço, eu olho para o Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha fé está no Senhor. Os meus olhos estão postos no Senhor. E esse é o convite que eu faço para você hoje. Deposite a sua fé. Use a palavra de Deus como o grande fundamento da sua vida. Como o alicerce, como a base da sua vida. A palavra de Deus diz aqui
em Mateus capítulo 7, verso 24, texto que eu sou apaixonado. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram o que veio? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, simplesmente por uma coisa, porque ela foi edificada sobre a rocha. Como que eu edifico a minha vida sobre a rocha? Ouvindo e obedecendo. Crendo e praticando. É desse jeito. Vem tempestade? Vem. O inimigo vem contra? Vem. O problema vai levantar? Lógico que vai. É isso que eu estou te falando, não existe um evangelho, o mar de rosas. Isso daí não existe. Quando que eu experimento de Deus? Às vezes em situações que meu braço não alcança. A situação de Josafá. Eu não tenho força e eu não sei o que fazer. De repente Deus veio, o Espírito Santo veio, usou um profeta ali e deu uma estratégia para eles que eles nunca pensariam. Deus é assim. Deus quer se manifestar na sua vida. Mas para Ele se manifestar na sua vida, você precisa crer nele. Pastor, como é que eu sei se eu estou crendo ou não estou crendo em Deus? Para onde você está olhando? Principalmente na hora da tempestade. Principalmente na hora que o rio está tentando invadir, que a trinca na parede está começando a aparecer. O que você faz nessa hora? Nessa hora, você vai ter essa resposta. Eu creio em Deus de verdade ou eu estou brincando de crer em Deus? Eu olho para Deus, eu olho para a circunstância, eu olho para o sintoma. Nossa, mas a palavra de Deus diz que eu sou curado no nome de Jesus, mas a dor está lá ainda, a enfermidade está lá ainda. Você vai ficar com o quê? Ah, então, porque tem dor, Deus não cura? Quem disse? Que uns dias nós vamos falar sobre isso, sobre essa fé diferente, de crer única e exclusivamente na palavra, independente das circunstâncias. Vamos voltar lá atrás. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas o meu marido, a minha esposa, o meu filho, meu pai, isso e aquilo, não está mudando nada, parece que está distanciando cada dia mais. Você está olhando para eles? Ou você está olhando para a palavra? A palavra de Deus diz que Deus pode salvá-lo. Você crê nessa palavra? Então fica olhando só para a palavra. Deixa a circunstância. Deixa Deus agir. Mas como que Deus vai agir, pastor? Eu não sei. Quando que Deus vai agir, pastor? Não faço a menor ideia, mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou que vai fazer? Falou. Então deixa Ele fazer. Isaías 64:4 diz que nunca se viu, nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado nele? Você tem crido nele? Perseverantemente você tem esperado no Senhor? Você tem crido no Senhor? Os teus olhos estão fixos no Senhor? Meu irmão, a vitória está próxima. Amém? A vitória está chegando. Porque não tem jeito. Você não vai voltar de mão vazia. Você não vai voltar derrotado dessa jornada. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Que você tenha uma excelente semana. Que você tenha uma excelente vida com Deus. E agora nós vamos responder a pergunta de um irmão que mandou uma mensagem para nós. Amém? Vamos aqui agora responder a pergunta que o William mandou para mim. Ele estava perguntando a respeito: o batismo de neném é válido para Deus? A palavra de Deus diz, eu nunca vou responder o que eu acho, porque eu não acho nada. O que o sal da terra acha, nós não estamos aqui para achar. Nós estamos aqui para responder o que a palavra de Deus diz. Então, a respeito desse assunto, em Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A minha pergunta eu devolvo para você, William. Você, quando era neném, você cria a ponto de ser batizado? Porque o Evangelho fala que não é para um neném ser batizado, é para ele ser apresentado a Deus, como foi com Jesus, no capítulo 1 ou 2 de Lucas, não estou me lembrando agora. Mas o que eu te digo é o seguinte, a criança, o nenenzinho até os seus 10, 12 anos, ele deve ser apresentado a Deus, e quando ele tiver entendimento, 12, 13, 15 anos, no meu caso foi com quase 30 anos de idade,
ser batizado, ou seja, Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que veio nessa terra para perdoar o pecado que eu herdei de Adão e Eva. Eu creio que você está vivo, que você ressuscitou e está vivo, por isso eu quero entregar minha vida para você. O batismo, o que ele é? É a manifestação pública para mim, para o diabo, para os homens e para Deus, que a minha vida é de Deus. Amém? Então, para mim, baseado na palavra, o batismo de um neném vale? Não, não vale, porque ele não crê. Ah, mas tem a questão da crisma, tem a questão disso. Na minha Bíblia e na sua Bíblia não está escrito crisma, está escrito batismo. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida e até a próxima semana, no nome de Jesus.